gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz, muita alegria, muita saúde. É o que desejamos para todas vocês. Pois é, de vez em quando você tem que fazer uma análise do governo Bolsonaro e por que aconteceu o Lula novamente, não é verdade? As pessoas me perguntam, né? E eu acho a coisa mais natural que o Lula tenha ganhado as eleições, as últimas eleições, ganhou apertado, mas ganhou. E por que o Bolsonaro perdeu, né? O Bolsonaro, depois de todos aqueles escândalos, e esse talvez esteja aí o ponto das manifestações, das últimas manifestações que tivemos, porque nós tivemos um lava-jato, tivemos todo mundo aí devolvendo dinheiro à Petrobras, escândalos e mais escândalos, roubalheira, etc. Depois as pessoas todas, né, a justiça livra todo mundo de tudo aquilo que eles cometeram de errado, né? Então, um pouco dessa manifestação, né, de ódio que nós temos é justamente isso, essas coisas. Mas o Bolsonaro, ele foi eleito porque prometeu fazer um governo diferente. Um governo diferente onde ele não ia fazer nenhuma barganha política com partidos, né? Mas ele já chegou ao governo com 3 filhos parlamentares. Um senador eleito pelo Rio de Janeiro, outro deputado federal por São Paulo e outro vereador do Rio de Janeiro. E os 3 dando palpite no governo. Foram muitos palpites, né? Inclusive aquele vereador do Rio de Janeiro, né, é o cara que comandou todo o ódio na internet, né? As chamadas fake news e etc., que trouxeram muitos problemas para o Bolsonaro. Eu estou lembrando disso porque parece que a coisa está se repetindo novamente, né? Porque o presidente Lula se elegeu, né? E com a sua nova mulher, a esposa, Janja, né? Ela está intrometendo no governo do presidente. Ela está tomando, por exemplo, foi dela, né, a decisão de dispensar militares do chamado Gabinete de Segurança Institucional, que tem um gabinete no Palácio do Planalto, né? Foi dela a decisão de dispensar os militares. Olha, a Janja é simplesmente a esposa do presidente, né? Ela prometeu ser uma esposa diferente, né? Não ia ser uma mulher da cara só cuidando das coisas de caridade, etc., como foram as outras esposas de presidentes da República, né? Diferentemente um pouco da mulher do Fernando Henrique, Dona Ruth, que criou o que é hoje a Bolsa Família, essas coisas, ela é que criou, né? Mas a Janja chegou prometendo ser uma esposa diferente. Mas me parece que ela já está causando alguns problemas para o presidente Lula e até para o partido, porque ela tem estado ali permanentemente ao lado do presidente. Em todas tudo aquilo que o presidente vai fazer, a Janja está do lado, né? E agora foram dispensados 13 militares do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, né? E essa dispensa tem o dedo da Janja, né? Eu contei um pouco da presença do Bolsonaro com os 3 filhos, né? Que trouxeram muitos problemas para o presidente, né? Talvez parte dos grandes problemas que ele teve é porque os filhos, né? Inclusive o problema com o Moro, com o Sérgio Moro, que foi tirado lá da Justiça do Paraná para ser ministro da Justiça. Foi um grande ganho para o presidente Bolsonaro. Só que o filho dele, né, o Flávio Bolsonaro, estava envolvido com rachadinha no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro queria que o ministro da Justiça tirasse o diretor-geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E ele não quis se prestar a isso. Então foi aí que começaram os problemas entre ele e o presidente Bolsonaro. E também
todo mundo que qualquer pesquisa dissesse que o Moro estava muito bom na pesquisa, isso aí incomodava o presidente Bolsonaro, que sempre chegou pensando na reeleição. Infelizmente, né? Então, quer dizer, o sujeito fez tudo errado, teve a oportunidade de fazer um grande governo e fez tudo errado, né? E quando tiraram quando ele tirou o Sérgio Moro, né? O Supremo Tribunal ficou à vontade para desfazer tudo aquilo que o Moro tinha feito, né? Inclusive perdoando o presidente Lula de tudo aquilo que ele estava sendo condenado, que foi condenado e chegou até a ser preso. Então, eu estou contando essa história porque as coisas se repetem. Né? A história se repete. Você vai pegar um fato político de hoje, você vai lá 30, 40 anos atrás, teve um fato político, a mesma coisa. Então a história se repete, infelizmente. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lúcen. Pílulas de Lúcen. Se você está com ardor a urinar, né, com aquela queimação, está na hora da pílulas de Lúcen. Elas são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Um estudo da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pode facilitar o diagnóstico do câncer de mama a partir de um exame de sangue. Olha aí. Vânia sempre manteve seus exames de rotina em dia, até que veio um susto em 2018, quando uma mamografia apontou o câncer de mama. Olha, descobrir que está com câncer não é legal, né? A gente assusta, a gente chora, mas eu resolvi, né? Eu tinha que enfrentar, eu tinha uma família, eu tinha meu trabalho, eu tinha meu marido. E eu, conversando com a doutora Fernanda, ela disse que o tumor estava muito pequeno, entendeu? Que daria tudo certo. Eu confiei nela e fiz a cirurgia. No dia da cirurgia foi bem tranquilo, né? A cirurgia foi bem tranquila. No mesmo dia eu vim para casa e tudo. Eu fiz as sessões de quimio, terminava a sessão de quimio e vinha trabalhar, todos os dias. Aí depois a rádio. Para facilitar na identificação da doença, um estudo da Universidade Federal de Uberlândia vai possibilitar o diagnóstico a partir de exame de sangue. Essa nova forma de diagnóstico, ela pode quebrar os paradigmas sobre o diagnóstico, ela pode revolucionar o diagnóstico do câncer de mama. A partir do momento em que a mulher vai fazer um exame de sangue e por esse exame ela vai saber se ela está com a doença, se ela tem alguma lesão mamária que precisa ser investigada. É diferente do que hoje a gente faz no exame de rastreamento mamográfico, em que a gente detecta pela imagem uma alteração que a gente inicialmente não sabe se é benigna ou se é maligna, e que vai precisar de fazer uma biópsia da imagem, então a gente vai ter um exame mais invasivo, que é uma biópsia, para saber se aquela imagem corresponde a uma doença, e se essa doença é benigna ou maligna. Os resultados da pesquisa mostram um caminho positivo para a validação. A expectativa é levar o novo exame para o sistema público de saúde, facilitando o acesso e ampliando a cobertura. E a partir do momento que a gente tem a possibilidade de ter um exame que seja laboratorial para poder fazer essa detecção, isso vai aumentar o acesso a todas as mulheres a esse tipo de exame, porque é muito mais fácil, teoricamente, ela ter acesso a esse exame, principalmente sendo desenvolvido numa universidade federal. Esse exame tem uma chance de ter um custo mais adequado para nosso sistema público e ele ser incorporado no sistema público. Então, a gente vai ter a possibilidade de ter um exame incorporado no sistema público que faça a detecção precoce. Pois é, todo mundo deve ter a iniciativa de fazer um chamado check-up. O que é o check-up? É você fazer um exame, né? E você faz fezes, urina, né? O exame de sangue, um hemograma completo, onde você pode identificar muita coisa. No homem, principalmente, né, o PSA, que vê se tem algum problema de próstata, né? E tem muitos homens, né, que o machismo não deixa que eles façam um exame de toque, né? Vou lembrar aqui do Valdir Soriano, ele cantou do Eu não sou cachorro não, para viver tão... Né? O Valdir Soriano,
Ele morreu de câncer na próstata porque ele se recusava a se submeter a um exame de toque, né? Por quê? Porque o machão, comigo não, isso não acontece e tal, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Veio o câncer de próstata, porque ele não se cuidou antes, né? Viveu quase 80 anos, mas podia ter se cuidado, podia ter feito um exame de toque e se livrado do câncer, né? Ter morrido de câncer, né? E muitas mulheres, eu conheci uma mulher que tinha um seio muito bonito, né? E foi detectado um câncer de mama nela. Ela falou, aqui ninguém mexe, então tinha que tirar o seio, né? Extirpar o câncer, porque já estava em situação elevada e tal, e ela não permitiu, assim, morro, mas não mexe no meu corpo. Então, morreu, né? Tem pessoas que são assim, mas hoje você pode, esse exame de sangue aí detectado pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Que é fantástico, é maravilhoso, né? Você fazer um exame de sangue e detectar as suas doenças, né? Hoje, um outro exame que a pessoa tem que fazer a partir dos 40 anos de idade, 35, 40 anos, é a colonoscopia, né? Para não ter o que o Pelé teve. Pelé morreu de quê? Né? Infelizmente. Por quê? Porque as pessoas não se cuidam no momento que estão, né, bem, da saúde, sem problema nenhum, de repente aparece um câncer de intestino. Por quê? Porque não fez uma colonoscopia, que é um exame simples, tranquilo, sem problema nenhum, né? Tiram lá os pólipos, né? E depois a pessoa vai viver uma vida tranquila, maravilhosa. As pessoas estão vivendo mais hoje. Naturalmente, estão vivendo muito mais. Antigamente, eu lembro que meu pai morreu aos 60 anos de idade, era um homem velho, né? Muito velho. Então, eu acho que hoje a pessoa pode tranquilamente fazer um exame de sangue e se prevenir. Um check-up, não só para o homem, como também para a mulher. Aliás, a mulher vai muito mais ao médico do que o homem, né? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está lá em Davos, participando daquele encontro, né, de todo ano, toda a época de... Todo janeiro, né, tem um encontro de Davos, aquela cidade cheia de neve, etc. Tal. Ele está lá, com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Ele deu uma declaração de que até no meio do ano o governo vai resolver mexer no imposto de renda, né? Porque a tabela do imposto de renda não é modificada desde 2015. E agora, soltaram aí, o Lula tinha prometido que ele ia fazer uma tabela de imposto de renda que o operário, aquele trabalhador que ganha até R$5.000, seria livre de pagar imposto de renda. Mas, infelizmente, né, tão logo o governo assumiu, né, o Fernando Haddad, né, soltou uma regra de que R$1.900, um salário mínimo e meio, né, o trabalhador vai pagar R$190 de imposto de renda. Então, o Haddad prometeu que lá no meio do ano, tentar fazer uma modificação para vigir a partir de 2024. Quer dizer, o operário, o trabalhador, vai pagar imposto de renda, né? Aquele que ganhar até R$2.000 vai pagar imposto de renda já no ano que vem. É 190, mas vai pagar, né? Infelizmente, vai pagar. E aí eu fico pensando, gente, você pagar imposto de renda do seu salário. Que renda? Né? Renda é quando você, extra salário, tem uma renda. Se você guarda dinheiro, o seu dinheiro rende, aí você rendeu o seu dinheiro, então você paga imposto de renda né? Olha aqui, você já viu falar no imposto único, o imposto do consumo, né? Eu vou contar a história do Brasil hoje, é assim. Você planta café, aí você colhe o café. O fazendeiro colheu o café. Ensacou o café, vai vender o café, ele paga imposto pelo café que ele vendeu, que ele produziu. O cara que compra o café, né, vai vender o café, a cooperativa vai vender o café para um torrefador,
uma marca de café qualquer, ele está pagando imposto daquele café que ele está vendendo para o torrefador. O torrefador empacota o café, torra o café e moe o café e tal, empacota o café e tal, vai vender no comércio, paga imposto pelo café. Quer dizer que você paga imposto de um produto 3 vezes, ao passo que você poderia pagar apenas o consumo. Na hora que você compra, você paga o consumo. Eu estava na Alemanha, aí comprei uma bandejinha de fruta, né? de tâmara, uma bandejinha de tâmara, né? O cara, com um carrinho de fruta, eu paguei a ele bateu lá na maquininha, saiu o ticket, está lá o imposto que eu estava pagando da tâmara. O imposto que você paga é o imposto do consumo. Então, o produto fica muito mais barato. Já pensou? O cara que vai vender o café, que produziu o café, ele não ia pagar imposto na hora de ele vender. Aquele que é a cooperativa também não ia pagar o imposto. Ia pagar imposto só o consumidor, que vai comprar o pacote de café. Era assim que deveria funcionar. Mas nós pagamos impostos de um produto várias vezes, né? Várias vezes. Eu sempre pago, eu tenho uma firmazinha de prestação de serviço, então você paga os impostos todo mês. E depois de 3 em 3 meses volta tudo outra vez, você paga tudo outra vez. E aí é uma carga pesada. Quer dizer, esse problema de pagar imposto é um negócio... Não estou dizendo que todo mundo devia pagar imposto. Eu sou favorável que todos paguem impostos. Mas, né, se o sujeito ganha, por exemplo, quer ver? Se o sujeito ganha R$7.000 de salário, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda do que ele ganha. Presta bem atenção, é muita coisa. Vamos pôr R$5.000. 27,5% vai dar quanto? Vai dar 200 e tantos reais de imposto de renda, né, por mês. Né? Quer dizer, você vai chegar no final do ano, é muita coisa que você vai pagar. Né? Isso aí, é muita coisa que você vai pagar. Não, acho que é muito mais do que isso, porque 5 mil, 10% de 5 mil é 500. Né? Então, dá 1.000 e tantos reais que você vai pagar de imposto de renda, de 5 mil. É muita coisa. Né? Então, eu acho que a carga tributária em cima de quem trabalha é muito grande, de quem paga imposto é muito grande, infelizmente. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Janeiro é marcado como o mês da conscientização da saúde mental. A campanha Janeiro Branco é um movimento social dedicado à construção de uma cultura que preze pela saúde mental da humanidade. Aos 22 anos, Amanda foi diagnosticada pela primeira vez com transtorno de ansiedade. Desde então, ela faz acompanhamentos psicológico e psiquiátrico, aliado a exercícios físicos para potencializar o bem-estar mental. Eu estava muito mal. Um dia eu fui parar no hospital com uma crise de ansiedade muito forte. Não andava, não falava, literalmente só chorava. E foi onde eu fui fazer um tratamento muito forte, com medicamento mesmo, fazer muita terapia. E foi onde eu vi que era necessário a gente ficar atento aos sinais. Comecei a fazer ali o tratamento, fiz a terapia. E aí, depois, a partir disso, eu comecei a ficar mais atenta. Então, hoje eu consigo detectar, por exemplo, sinais de que eu estou mais ansiosa. Então, eu consigo perceber, às vezes, que eu estou em crise. Então, quando eu começo a ficar meio mal, assim, aí eu já vou procurar uma ajuda. A saúde mental está relacionada à forma como ela reage às experiências da vida, sabendo lidar com as emoções boas ou desagradáveis. Alguns sinais podem ajudar a identificar alguns transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão. A gente fala que são sinais de alerta. Então, por exemplo, um cansaço mais acentuado, sinais de entristecimento, aquela pessoa que apresenta um humor triste em maior parte do seu dia e também em dias seguidos, sensações, né, de irritabilidade, uma ansiedade aumentada, desânimo, falta de prazer nas atividades do dia a dia e um cansaço, né, que a pessoa sente. Outro ponto importante também é a questão do sono. A pessoa, quando ela não tem um sono, né, adequado, também pode ser um indicativo de que algo não vai bem.
A campanha Janeiro Branco foi criada por um psicólogo mineiro em 2014 para chamar a atenção da sociedade sobre os cuidados com a saúde mental. O tema deste ano é A Vida Pede Equilíbrio, que propõe uma reflexão sobre o controle das emoções nas relações com outras pessoas e consigo mesmo. É uma campanha, que recebe essa cor branca, porque a gente tem o mês de janeiro como uma página em branco. São possibilidades da gente pensar sobre a nossa existência, para a gente poder fazer planos, para definirmos metas. E uma das metas que a gente coloca nesse primeiro mês é cuidar mais da nossa saúde. Cuidar da saúde mental é prezar pelo bem-estar pessoal. Caso identifique algum dos sintomas de transtorno mental, o primeiro passo é procurar ajuda especializada. A gente tem profissionais que são habilitados em saúde mental, o médico psiquiatra e o psicólogo. Então, são profissionais que vão atuar com embasamento científico, com técnicas, para poder minimizar e controlar sintomas e poder favorecer para que esse indivíduo consiga viver uma vida plena. É aceitar as limitações da gente, é aceitar que a gente precisa cuidar de várias outras coisas além do nosso corpo. Porque a gente vê muito as pessoas incentivarem dietas, incentivar academia, mas a saúde mental é muito mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Pois é, é isso aí. Voltamos ainda ao problema do imposto. Eu vou me lembrar aqui que eu trabalhei na Prefeitura de Contagem quando o Ademir Lucas foi prefeito. E a primeira coisa que ele fez foi isentar o IPTU de moradia. E aí alguém questionou e falou assim, olha, eu estou isentando o IPTU de moradia porque o cidadão custa ter um lugar, ele compra um apartamento, ele compra um lote, ele faz uma casa, ele vai ter que pagar imposto porque ele conseguiu morar? Morar é direito social das pessoas. Agora, se o imóvel, tem no imóvel um comércio, uma prestação de serviço, uma indústria, aí sim. Aí eu vou só citar aqui um exemplo. Nós, naquela época, no ano passado, aquele tomou posse, a indústria de Contagem, a Belgo Mineira, que tem aquela trefilaria em Contagem, hoje é ArcelorMittal, ela tinha pago, naquela época, 7 mil cruzados de imposto de renda do quarteirão, que é um quarteirão imenso da cidade industrial. 7 mil cruzados de imposto de IPTU. Aí, tinha acabado o cruzado, voltou para o cruzeiro outra vez, e era 11 milhões de cruzeiros, que era o imposto dele. De 7 mil cruzados para 11 milhões, um absurdo e tal. E nós, na reunião lá, eu perguntei, quanto que custa um caminhãozinho desse 11, 13, que sai daqui cheio de arame farpado? Assim, 23 milhões. Quer dizer que o 11 milhões era metade de um caminhão daquele para pagar o IPTU. Então, por isso que o IPTU, inclusive naquela época em Contagem, o IPTU foi muito maior porque a indústria e o comércio pagaram direito. E aqueles que simplesmente moravam, não pagavam nada. Então, isso é justiça social. Amanhã a gente volta. Até lá.